Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. 9, do 35 ao 38. Se você não trouxe a sua Bíblia, não trouxe, né? Você pode acompanhar aqui no telão. Mateus 9, do 35 ao 38, é um texto conhecido nosso. E diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para sua colheita. Pai, pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações essa palavra, nos alimente, nos fortaleça e nos ajude, meu Deus, a compreendermos profundamente essa palavra e praticarmos ela com o auxílio do Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Muito bem, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós podemos ver algumas coisas que se destacavam mais do que outras. Você vai observar que Jesus, ele levava um tempo precioso do seu ministério, cumprindo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Salvar pessoas, salvar vidas. Essa era a vontade de Deus. Não somente era, mas continua sendo a vontade de Deus. Todos nós, de alguma maneira, fomos alcançados porque alguém trouxe a palavra para a gente. Eu estava vendo esses dias que, infelizmente, a primeira pessoa que falou de Deus para mim, que pregou o Evangelho, infelizmente é uma pessoa que está desviada, está completamente desviada. E fico muito triste com isso, em perceber alguém que poderia ter avançado e muito mais do que eu, porque tinha uma bagagem muito maior do que eu, mas hoje essa pessoa, um colega, está infelizmente desviado e sente, gostaria de estar, pelo menos nas suas palavras, congregando, sabe o caminho certo, mas infelizmente não ajustou, não quer ajustar a sua vida para se arrepender dos seus pecados e viver segundo o que a palavra de Deus nos é apresentada. Então Jesus, ele levou, queridos, um tempo muito precioso cumprindo a vontade de Deus aqui na terra, que era salvar a humanidade. E é interessante que às vezes nós vamos vivendo como igreja e a gente vai esquecendo uma das principais missões, missão da igreja. Claro que a igreja existe para adorar o Senhor, para exaltar o nosso Deus, mas quando eu vejo a vida de Jesus, eu percebo que nós precisamos ser mais intencionais em determinadas áreas. E uma das áreas que eu estou dizendo é ganhar vidas. Nós precisamos ser uma igreja mais intencional com relação a isso. Desenvolver um ministério nessa igreja, seja em qualquer área, é muito bom, mas a sua principal missão nessa igreja, além de servir as pessoas naturalmente, através de seus dons e talentos e nesse ministério, mas é ganhar vidas. Porque eu só posso servir alguém se ela foi alcançada por a palavra de Deus. E é uma coisa que nos estimula demais, é ver pessoas sendo convertidas e transformadas por Jesus. No domingo, eu sentei em casa, fui conversar com o João. E aí eu conversando com ele, eu fui perguntar, olha o João ali olhando. Eu fui conversar com ele e eu fui perguntar: João, estou feliz demais, você entregou sua vida para Jesus. E eu fui conversando com ele para ver se ele tinha compreendido o que ele tinha feito, Porque eu não posso naturalmente exigir de uma criança nessa idade a mesma expressão e compreensão de um adulto. Mas não existe um mover e uma ação do Espírito Santo diferente. Ele age da mesma maneira, ele fala na linguagem dele, ele faz com que ele compreenda da maneira dele. O próprio Jesus, ele falou a esse respeito, quando ele disse que da boca das crianças sai o perfeito louvor. E se alguém não se tornasse igual uma criança, não entraria no reino de Deus.
Então, se Jesus ele deu tanta ênfase com relação a isso, é porque a gente deve considerar seriamente isso. Então, conversando com ele, né, comecei a falar: você compreendeu o que você fez? Você entregou sua vida a Jesus? E aí, quando eu começava a falar com ele, ele começou a se emocionar. E aí me abraçou, tal. Nós fomos orar, eu, ele, os outros meninos, quando eles foram dormir. E eles falando: eu entreguei minha vida a Jesus e vida também, só falta Mauro Filho fazer isso aí, né? Então, dentro da percepção dele, ele tem consciência com relação a isso. Talvez não a totalidade da consciência de um adulto, mas ele tem consciência. E eu acredito, queridos, que nós devemos ter esse compromisso em ganhar nossos amigos, nossos familiares para Jesus Cristo. Eu fico imaginando assim: olha, claro que eu vou continuar investindo, eu e minha esposa vamos continuar investindo na vida deles, mas eu fico pensando que privilégio eles vão ter de viver toda uma vida servindo ao Senhor. Eles não vão precisar passar por qualquer outro tipo de trauma nessa vida, ou de problemas que de alguma maneira empurrem ele para ter um encontro com Jesus. Não, eles, graças a Deus, eles têm aí uma caminhada, e aquilo que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará desse caminho. Então, esse ensinar, ele não é somente em um determinado momento, é todo momento. Ensine a criança, ensine até que isso se torne algo impregnado e bem claro no coração dela. Mas eu não vim aqui falar especialmente sobre ganhar um grupo específico de pessoas, uma faixa etária, não. O tema da nossa mensagem hoje é: ganhar vidas é meu alvo. Ganhar vidas, queridos, deve ser um dos seus principais alvos de 2021. 2021 tem que ser marcado na sua vida como um tempo em que você frutificou e, servindo a Deus, conseguiu trazer uma pessoa, pelo menos uma pessoa, para ter esse encontro maravilhoso e ter os seus pecados perdoados. Se nós não ganhamos vidas, queridos, a nossa igreja não avança. Se nós não ganhamos vidas, a nossa cidade não é alcançada, essa região não é alcançada. Então, nós precisamos ter esse compromisso. Esse compromisso não pode ser somente: eu sei, não. Tem que ser praticado. E por que eu tenho que fazer isso? Existem inúmeros motivos, mas eu quero pensar a respeito de alguns dos que eu vejo na vida de Jesus. O primeiro motivo que eu devo ter como alvo ganhar vidas, que ganhar a vida seja o meu alvo, é que, em primeiro lugar, Jesus investiu tempo nisso. Jesus poderia estar fazendo coisas extraordinárias. Jesus poderia estar no céu. Mas a Bíblia diz que, por amor de Deus, por a humanidade, Ele envia Jesus para que todo aquele que nele crê como? Como é que as pessoas saberiam a respeito de Jesus? Porque alguém precisava pregar sobre Jesus. Jesus mesmo, ele precisava falar de si mesmo como Salvador. Jesus investiu um tempo preciosíssimo na pregação da palavra de Deus para a salvação da humanidade. Meus irmãos, nós não podemos nos acostumar apenas em desenvolvermos coisas na igreja. Eu louvo a Deus pelos ministérios que nós temos, pessoas que têm se dedicado e têm servido com tanto amor nas mais diversas áreas, pessoas que têm aperfeiçoado os seus dons com o intuito de dar a Deus o que é melhor. Mas, meus queridos, nós precisamos fazer como Jesus também fez: investir tempo com o alvo de ganhar vidas para Ele. Pergunta que eu faço para você é: dentre os alvos que você colocou esse ano, você colocou um tempo para ser investido para ganhar outras pessoas para Jesus Cristo? Porque se você é uma pessoa muito metódica, muito organizada, que tudo tem um tempo, tudo tem um momento para você realizar, você precisa colocar isso. Se você não é essa pessoa metódica, mas você tem que programar isso na sua vida. E nós temos, naturalmente, desde o primeiro ano de ministério aqui, eu tenho dado para vocês uma direção. Essa é a perfeita? Não.
mas essa é uma direção. E a direção que nós temos para ganharmos vidas é: faça amizade com essa pessoa, supra uma necessidade, ganhe autoridade com essa pessoa e pregue a verdade. Então a primeira coisa que você precisa fazer nesse ano 2021 é se aproximar mais dessa pessoa. E isso precisa de tempo. Você precisa ter mais tempo com essa pessoa, você precisa ligar mais para essa pessoa, visitar mais essa pessoa, talvez sair mais com essa pessoa. Se você, querido, não arranjar tempo como Jesus arranjou, se você não investir tempo como Jesus investiu, essa pessoa que você tem somente o desejo que ela se converta, talvez ela não se converta. Não existe ninguém estéril ou infrutífero espiritualmente, não, meu irmão. Se você é o filho de Deus, se você já entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo está sobre a sua vida, aliás, está na sua vida, e lhe dará todas as condições necessárias, espirituais, naturais, para que você seja bem sucedido nessa missão. Quando você pensa qual foi o último momento, qual foi a última pessoa que eu ganhei para Cristo, isso lhe traz uma alegria ou lhe traz vergonha? Isso lhe traz motivo de celebração ou motivo de tristeza? Porque nós temos essa missão, isso tem que queimar no nosso coração. A gente celebra quando as vidas se convertem, a gente bate palma, a gente abraça, a gente ensina a palavra para eles. Mas esse fruto, esse filho espiritual, precisa também sair de você. Então não se acostume com a vida sem tempo para ganhar outras pessoas para Cristo. Pastor, mas eu já estou muito ocupado da igreja, desenvolvendo um ministério. Meu irmão, se esse ministério está te atrapalhando em ganhar uma pessoa para Cristo, diminua as suas atividades desse ministério e comece a servir mais ganhando outra pessoa para Cristo. Porque eu tenho uma coisa que nós devemos repensar não é por muito trabalhar que as pessoas vão se render a Jesus. Jesus investia tempo nessas pessoas. Jesus sentava com elas. A Bíblia fala da história de Zaqueu. Ele vai passando. Jesus era uma pessoa muito comprometida, mas naquele dia ele disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou estar com você na sua casa. Imagina quanta atividade Jesus não tinha, quantas coisas Jesus não deveria estar realizando segundo o pensamento dos homens. Mas Jesus entendeu que ele precisava investir tempo em ganhar vidas. Então, querido, se você não tem visto esse exemplo de Jesus, que ele investiu tempo nisso, invista isso também. Já pense hoje, qual é o dia que eu vou entrar em contato, vou visitar intencionalmente essa pessoa. É como alguém que está caminhando para o inferno, e a gente sabe disso. Se alguém morre sem Cristo, não tem uma outra opção, não tem um purgatório, meu irmão. Morreu sem Jesus é inferno. E quantas pessoas, infelizmente, não morreram? Quantas e quantas vezes a gente não deixa de falar do amor de Deus e de testemunhar do Senhor para essa pessoa, e quando essa pessoa está no leito, às vezes de morte, a gente se desespera. Eu fico imaginando a agonia, talvez, de algumas pessoas que tiveram seus entes queridos internados, por exemplo, numa UTI dessa de coronavírus, que nunca falaram do amor de Deus, nunca pregaram a palavra, e essas pessoas, infelizmente, perderam seus entes queridos, seus amigos, e nunca falaram de Jesus para ela. E enquanto estava lá na UTI, estava lá, se desesperaram, alguém precisa falar, e não tinha mais como fazer isso. Meu irmão, se Jesus investiu tempo para ganhar vidas, nós também devemos fazer isso. Segunda coisa, por que eu devo ter como alvo ganhar pessoas? Porque além de investir tempo, Jesus treinou seus discípulos para isso. O tempo todo, como igreja, nós temos buscado nos atualizar com relação a isso. Queridos, as maiores igrejas do planeta Terra, elas têm usado
A mesma metodologia que nós estamos usando, que é bíblica, porque a melhor metodologia para ganharmos alguém para Jesus é aquela que a Bíblia nos ensina. E qual é a metodologia que as maiores igrejas do planeta têm usado para ganhar pessoas para Cristo? Células e evangelismo pessoal. As maiores igrejas, as igrejas que mais crescem hoje, elas crescem especialmente através de um pequeno grupo, que naturalmente não precisa ter essa nomenclatura de célula, pode ser PGM, pode ser qualquer outra expressão, mas contanto que tenha um pequeno grupo ali, onde eles tenham uma comunhão, onde eles leem a palavra, onde as pessoas levam pessoas para conhecer a palavra, e ali aquelas pessoas são ganhas para Jesus. Jesus, ele treinou seus discípulos para isso. E Jesus tinha um treinamento intenso. O texto nos diz que Jesus ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Mas quem é que estava com Jesus? Os discípulos. Irmãos, escute uma coisa. Talvez esse ano você colocou aí como um objetivo aperfeiçoar a sua graduação, aperfeiçoar um curso, ou fazer algum tipo de curso, ou fazer alguma coisa que vai potencializar você na sua empresa como profissional. Isso é excelente, mas isso não pode ser mais acelerado do que o seu aperfeiçoamento com relação a ganhar outras pessoas para Jesus Cristo. E eu digo a vocês, queridos, que nós podemos usar todas as metodologias que nós conhecemos. Há pessoas que dizem: pastor, a maneira mais fácil que eu tenho para ganhar alguém para Jesus Cristo é através de um folheto. Você ficar parado e ficar entregando um folheto assim, possivelmente você vai ter um número muito pequeno, mas aquele folheto é uma ponte para levar você até aquela outra pessoa. Isso é bem estratégico. Mas eu ainda digo mais: a melhor maneira que você tem é você evangelizar quem faz parte do teu relacionamento. Sabe por quê? Porque na primeira fraquejada espiritual dessa pessoa, você vai se importar em continuar fortalecendo ela espiritualmente. Queridos, infelizmente, eu conheço pessoas que têm um conhecimento bíblico extraordinário, que você senta com essa pessoa e essa pessoa tem muita coisa para falar da Bíblia, mas nunca ganharam uma pessoa para Jesus. Nunca ganharam uma pessoa para Jesus. Sabe teologia bíblica, sabe teologia sistemática, sabe profundamente as Escrituras, mas infelizmente essa parte ela não pratica. Nós fomos chamados para termos a salvação de vidas como principal alvo. Jesus, ele treinou os seus discípulos. E queridos, eu espero, esse ano, nós vamos ter treinamentos para que você seja um grande homem, uma grande mulher usada e usado por Deus para levar a palavra de Deus, para ver verdadeiramente, especialmente os seus entes queridos sendo salvos. Uma das coisas que mais me trazia tristeza era quando eu estava morando fora, que eu ficava pensando: meu Deus, e minha família? E eu orava: Senhor, eu prego a tantas pessoas, eu evangelizo, eu batizo tantas pessoas aqui, mas meu Pai, mande alguém para fazer isso lá. E graças a Deus, Deus tem feito uma obra maravilhosa junto dos meus. Eu tenho dito que esse já é, especialmente, o melhor ano da minha vida, porque já começou com os meus 2 filhos vindo à frente, confessando Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles. Então, meus irmãos, o melhor ano da nossa vida precisa incluir salvação daqueles que fazem parte do nosso relacionamento. Se isso não faz parte, você possivelmente está caminhando a sua vida mais para uma vida religiosa do que para um estilo de vida como Jesus teve aqui na terra. A terceira coisa, queridos, por que eu devo ter como alvo ganhar vidas? Porque Jesus orou por isso.
Jesus não somente investiu tempo, Jesus não somente treinou pessoas, mas Jesus orou por isso, orou pela salvação dessas pessoas. O verso 38 de 37 diz: então disse o Senhor aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E parece que Jesus estava orando para os tempos de hoje, porque se nós formos olharmos, se nós olharmos, há um número muito maior de pessoas que não estão ganhando alguém, que não estão evangelizando alguém, do que aqueles que estão fazendo isso. Jesus, ele ora e ele fala assim: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Meu irmão, se Jesus investiu tempo, se Jesus treinou discípulos, se Jesus orou pela salvação, é porque não somente nós devemos passar esses dois primeiros pontos, ou seja, investir tempo e treinar, a gente precisa orar por essas pessoas. É interessante esse aspecto da oração. Quando você se debruça e clama a Deus para que Deus transforme aquela vida, e às vezes não, na maioria das vezes, quando eu oro pela salvação de alguém, eu digo assim: Senhor, me revela o coração dessa pessoa. E quando eu peço para Deus me revelar, não é para Deus dizer assim: deixa eu contar os segredos dessa pessoa, para você poder expor. Não, não é fofoca. Deus não vai ficar fofocando comigo no meu TSD, meu tempo a sós com Ele. Digo: Senhor, me revele o coração dessa pessoa, para que, sendo usado pelo Senhor, eu alcance, com o auxílio do Teu Santo Espírito, o coração dessa pessoa. Porque há pessoas, queridos, que precisam de uma maneira específica para a gente ganhar. Claro que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Eu jamais tenho esse papel de tentar convencer as pessoas, mas há pessoas que a gente tem uma maneira específica para falar. Há pessoas que a gente tem que ir com um jeitinho, né? Tem que ir com uma maneira muito delicada, até aquela pessoa compreender e abrir o seu coração. Há pessoas que a gente, é aquele evangelismo mesmo de terrorista. Agora você tem que saber exatamente, porque de repente você vai levar quando eu falo evangelismo terrorista, é assim, é dizer assim: olha, você sabe que se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai para o inferno. Deus me livre para o inferno. Como é que eu faço para entregar a minha vida para Jesus? A pessoa entrega. Mas se você usar a metodologia errada com uma determinada pessoa, você vai atrapalhar isso. E há pessoas que a gente fica falando assim, com tanto jeito, e arrodeando, e tal, e falando as coisas assim, bem por longe. E aquela pessoa é uma pessoa que ela precisa ser mais, receber a palavra mais diretamente. Tem uma pessoa aqui na igreja, que ela é direta demais. Quer salvar? Quer ir para o inferno? É para o inferno. Agora, se quiser salvar, e ganha muita gente para Jesus. Aí você vai dizer assim: a metodologia dessa pessoa está errada? Não, porque há pessoas que às vezes precisam ser desse jeito, mas eu preciso saber exatamente como usar a ferramenta certa, as palavras certas, para ganhar essa pessoa para Jesus Cristo. É por isso que Jesus treinava seus discípulos. Jesus orou. Então ora. De repente você está orando por um familiar seu. Senhor, me revela o coração dessa pessoa. Me mostra como usar a ferramenta adequada para poder fazer com que a tua palavra seja esclarecida para essa pessoa, que o Espírito Santo, que eu coopere com o Espírito Santo no convencimento dessa pessoa. Não é eu, é o Espírito Santo, mas que eu coopere para que isso seja mais potencializado. Queridos, Jesus orou porque tinha poucos trabalhadores. Pergunta que eu faço para você é: você vai ficar dos poucos ou daqueles que estão nem aí? Uma vida, ela é tão valiosa, que se Jesus Cristo tivesse morrido e só uma pessoa tivesse se convertido, eu tenho certeza que para Jesus tinha valido a pena.
Porque uma vida é preciosa demais para Deus. Então ganhar vidas é o meu alvo. E é meu alvo porque Jesus orou por isso. E eu vou orar por isso. Eu vou me comprometer por isso. Peça para que Deus revele o coração dessa pessoa. Peça para que Deus te mostre, te esclareça oportunidade. Uma oportunidade, como é que eu posso dizer assim, especial. Não é ficar assim, enquanto o Senhor não me mostrar uma oportunidade tão especial, eu não vou falar. Não, mas que o Senhor te ajude, enquanto você fala, você encontrar o momento certo, para você lançar a palavra certa, e fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Em quarto lugar, queridos, ganhar vidas é o meu alvo, porque Jesus morreu por isso. Jesus morreu para que vidas fossem salvas. Jesus não morreu para que a igreja construísse templos. Jesus não morreu para que a igreja tivesse cadeiras fofinhas. Jesus não morreu para que nós tivéssemos um maior ou menor templo. Jesus não morreu para que você e eu desse o maior ou menor, a menor oferta. Jesus não morreu por causa do dinheiro que você vai ofertar. Jesus não morreu por nada que não seja salvar vidas em cumprimento à vontade do seu Pai. Queridos, esse foi o principal alvo de Jesus. Jesus foi naquela cruz e morreu naquela cruz porque Ele tinha e tem a expectativa de salvação de todas as pessoas. Essa é a vontade de Deus. Não fazer isso é se desviar, não de Cristo, mas de repente se desviar da missão que Ele nos deu, ganhar vidas. Jesus morreu por isso. Cada cravo que foi colocado nas suas mãos, cada prego das suas mãos, coroa de espinho, cada chicotada, Ele fazia isso por amor, porque Ele sabia que muitas pessoas iriam reconhecer e se arrepender de seus pecados. Meu irmão, minha irmã, nós somos os homens e as mulheres escolhidos e escolhidas por Deus para levar essa palavra. Coloque isso como seu principal alvo esse ano. Coloque isso como um objetivo. Pastor, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho amizade com ninguém. Comece a amizade com alguém, meu irmão. Mira em alguém. De repente um vizinho. Eu duvido, se você for levar um panetone trufado para uma pessoa dessa, ela não vai dizer, não, não quero não. Estou dizendo que tem que ser um negócio desse, né? Mas, querido, se você se importar, de repente, é o vigilante da sua rua, é a sua manicure, é o seu barbeiro, é o caixa do supermercado, não sei. A gente precisa intencionalmente fazer amizade com as pessoas. Porque só convidar para a igreja não funciona tanto. As pessoas agora, elas podem pegar o seu celular e abrir o aplicativo e assistir os cultos das igrejas mais tecnológicas do planeta. Às vezes eu abro assim, algumas igrejas assim, eu fico, meu Deus, que estrutura é essa? Você pode ter a melhor e maior estrutura, se essa estrutura não estiver voltada para ganhar vidas, de nada adianta. Mas eu sei que alguém que investe, ela tem um objetivo de ver as vidas sendo transformadas pelo Senhor. Meu querido, esse ano 2021 é um ano onde nós podemos, devemos e vamos, em nome de Jesus, potencializar essa área da nossa vida. Pastor, eu sou muito tímido, muito tímida. Moisés também já deu essa desculpa. E Deus falou para ele, eu vou colocar as palavras que você irá falar. Não somente nós vamos te ensinar as palavras, nós vamos te treinar para que você seja bem sucedido e bem sucedida nisso. Pela fé, queridos. Já comece, antes de um treinamento, comece a investir tempo com essa pessoa. Chama essa pessoa para um cafezinho. Temos um shopping aqui agora em Serra Talhada. Se você quiser um tempinho maior,
Temos aeroporto, você pega um voo até Recife e volta, 3 horas de viagem e de volta. É para evangelizar muito bem. Está tendo promoção das passagens aí. Estou brincando, né? Se for de progresso, leva mais tempo ainda. Investe tempo, irmão. Pastor, eu tenho pouco tempo. Se você tem 2 minutos, faz uma ligação. Se você tem 2 minutos, aliás, passa uma mensagem. Se você tem meia hora, faz uma ligação. Dá um oi. Passa na repartição que aquela pessoa trabalha, dá um tchauzinho. Ó, estou orando por você. Depois eu te falo. Aí quer ver a pessoa ficar curiosa, ele fala assim: eu tenho um negócio para te falar, mas depois eu te falo. Você não vai nem precisar ir atrás dessa pessoa, a pessoa vai vir atrás de você e conta. Aí você fala assim: eu vou escrever aqui e você lê. Aí está lá João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que você, fulano, creia. Estratégias, precisamos que Deus nos dê. E usar que nós já temos. Orar. E fazer igual a Jesus. Se alguma área da nossa vida precisa morrer, que morra qualquer plano que não esteja incluído ganhar vidas para Jesus. Tudo que a gente fizer aqui nessa terra vai ficar. Mas as vidas que nós ganharmos para Jesus, essas vão subir conosco para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Pai, nós oramos agora, meu Deus, em nome de Jesus, pela conversão das vidas, ó Pai, dos nossos familiares que ainda não são cristãos, nossos amigos, dos nossos oicóis, ó Pai, nossos vizinhos, de toda a população dessa cidade e região, ó Pai. O Senhor nos plantou como igreja aqui para que pudéssemos, meu Deus, em nome de Jesus, sermos uma igreja propagadora da Tua palavra através dos relacionamentos, ó Pai. Meu Deus, nós não queremos somente falar, nós queremos nos envolver, nós queremos ter amizade, nós queremos, ó Pai, com a direção do Senhor, suprir as necessidades dessa pessoa. Isso nos dará autoridade com ela e nos dará a oportunidade de pregar a Tua verdade, ó Pai. Que a Tua igreja, meu Deus, a cada dia, a cada momento, ela consiga, em nome de Jesus, desenvolver essa missão tão nobre, que é a missão de ter como alvo, meu Deus, ganhar vidas, ter como alvo aquilo que o Senhor teve, Jesus, em que investiu tempo, em que esteve orando, que esteve treinando os Teus discípulos e que morreu por isso. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus, amém. Quem é que você vai procurar essa semana, meu irmão? Já está pensando aí? Esqueça não. Quem você vai orar? Não esqueça não, que o diabo vai fazer você esquecer, vai botar um monte de coisa para você fazer, mas a principal coisa é cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que todos se salvem para a honra e glória do nome dEle. Amém?